e o Departamento de História tem a satisfação de apresentar hoje o professor Christian Brandstrom. A pronúncia está correta? Christian Brandstrom, que é doutorado pela University of Wisconsin, Universidade de Wisconsin, o mestrado também na Universidade de Wisconsin, e a pesquisa de doutorado ele desenvolveu parte das fontes documentais foram o trabalho de pesquisa realizado aqui no CEDAP, né? O arquivo que tem os processos do fórum, que contam, de certa forma, o processo de ocupação da terra aqui no oeste do estado de São Paulo, e contam, obviamente, a partir do desmembramento, ocupação da terra também, toda uma história ambiental. Ou seja, essa que é a tarefa do historiador, descobrir nesses documentos os indícios da história ambiental. O Christian defendeu, então, o doutorado em Wisconsin, University of Wisconsin, como disse, e atualmente ele é professor de História Ambiental, Estudos Ambientais, do Institute of Latin American Studies, Instituto de Estudos Latino-Americanos da University of London, da Universidade de Londres. Então, é um prazer. E, né, como curiosidade, ele é half Brazilian, né? Ele é meio brasileiro. O Christian é cidadão brasileiro e cidadão norte-americano, porque tem ascendência brasileira também, né? Então é um prazer, e deixo agora a palavra com o professor Christian. Muito obrigado. Tá, obrigado, Sérgio. Será que eu preciso usar mesmo o microfone? Precisa para gravar. Eu vou usar bastante o projetor aqui, então acho que melhor talvez apagarem essas luzes aqui. Bom, primeiro gostaria muito de agradecer todo esse convite e tal, mas também eu tenho dívidas aqui na região que vão desde 94, né? Principalmente com muitas pessoas, que acho que eu poderia falar aqui meia hora de todo mundo que ajudou essa pesquisa desde 94. Fiquei aqui também na região em 96 e 7. Tive o apoio de uma ONG chamada CDV, ou CDVale, né, na época. Também um consórcio de prefeituras, onde é uma longa história. É melhor contar depois. Mas em todo caso, e também a Marlene, que está aqui, ajudou bastante no CEDAP, na documentação. Então, para não ficar assim meia hora falando todos os agradecimentos, que são muitas, eu vou entrar no tema, então, que é as relações de trabalho na cadeia produtiva. Eu tenho um texto aqui, o texto está em inglês, tem muitas figuras, ilustrações, e é um texto que eu escrevi para uma revista acadêmica geográfica. Então, a bibliografia e toda a maneira da apresentação vai talvez aparecer um pouco esquisito para historiadores, mas é que o texto realmente é dirigido para para leitor. Não, antes de mais nada, o texto é dirigido para revisores geográficos, né? Que você tem que superar essa barreira em tudo que você publica. Então, eu vou entrar agora acho que vou demorar um pouco para me ajeitar com o microfone. Eu vou iniciar, então. Aqui eu tô entendendo a história ambiental como uma área de pesquisa que é tanto da geografia, como da história, como da antropologia, como da ecologia, que é que tem uma preocupação entre outras, com o impacto da sociedade nos recursos naturais. Então, a gente pensa que o ser humano sempre foi um elemento necessário para a transformação do meio ambiente, apesar de ser ajudado por fogo, gravidade, água, vento e máquinas. A gente entende que também no centro, no meio da
para a transformação do meio ambiente, houve o trabalho, né? Houve relações de trabalho, houve trabalhadores drenando áreas úmidas, desmatando mata, cerrado, transformando o meio ambiente, matas, os campos, tudo que é lá fora, transformando o meio ambiente. Então, a colocação básica que eu faço desde o início, para que vocês tenham claro a visão de história ambiental, é que no centro da história ambiental, ou no centro da análise que é a história ambiental, está situado o trabalho. Só que aí começa a se entrar num problema conceitual, que eu acho que tem muito a ver com a ideia de fetichismo das mercadorias, que é um conceito que a gente tem faz muito tempo, né? Que é a ideia de que uma mercadoria, por ser uma mercadoria, esconde ou oculta a mão de obra que a produziu. Que eu acho que as paisagens modificadas por seres humanos também escondem ou ocultam a mão de obra que foi necessário para a sua transformação. Assim que eu entrei nesse trabalho aqui, nesse texto, pensando na paisagem como alguma coisa produzida e como uma relação social, e não como apenas o desmatamento, a transformação da madeira. A transformação da madeira, a transformação da mata, o desmatamento é, no básico, uma relação de trabalho. E o texto começa a desenvolver esta ideia. Antes de entrar no básico, porque eu vou trabalhar com o conceito da cadeia produtiva para entrar nos detalhes e para provar que existia uma classe de trabalhadores no desmatamento, eu preciso falar um pouco sobre como é que na história ambiental e na geografia histórica, talvez em outras disciplinas, a gente não consegue escapar desse conceito do fetichismo da paisagem modificada, né? Porque a gente vê isso bastante na história ambiental. Na história ambiental, sem trabalhadores, sem pessoas assim ficando feridas, assim sendo exploradas e tal. A gente vê a história da mata, a história de áreas naturais, assim, mas o ser humano entra, ou seja, só no comércio, ou só nas ideias, ou só nas representações, e não entra no que eu acho que é o básico, que é o trabalho. Então, eu vou colocar aqui umas ideias de como é que esse fetichismo é criado. Eu não vou ficar muito tempo assim fazendo esse papo. Eu acho talvez é um texto para geógrafos, então fica talvez um pouco difícil para historiadores, mas vamos lá então. Que uma maneira de criar o fetichismo da paisagem modificada por seres humanos é pensar que tem aí grandes assim tecnológicas ou economias que transformam e modificam a paisagem, que é a população que transforma o meio ambiente, ou que é a sociedade camponesa que transforma o meio ambiente, ou que é a sociedade industrial que transforma o meio ambiente. Então o trabalho fica ali meio escondido entre essas grandes categorias, ou seja, o capitalismo que transforma o meio ambiente. Então, colocando o tema assim, se não consegue enxergar as relações de trabalho. Agora, outra maneira de criar o fetichismo da paisagem modificada é você pensar numa noção bem simples de cultura, né? Que é uma cultura que desmatou uma área, ou é uma cultura que drenou áreas úmidas, ou é uma cultura que modificou a paisagem. Agora, você pode ler ali livros de história ambiental que colocam que como causa das mudanças ambientais é o corte de madeira para lenha, né, ou a agricultura, sem preocupar-se com as relações trabalhistas que eram parte do corte de lenha ou parte da agricultura. É apenas, eu acho, em algumas pesquisas arqueológicas, onde os pesquisadores têm se preocupado